e ir para um mindset progressivo. Agora está na hora da gente implementar essa mudança. Durante esses 20 anos no mundo corporativo, eu identifiquei os 5 hábitos que geram você a ter um mindset progressivo. São 5 hábitos que vão fazer você fazer um bem, o certo. São eles: resolver problema, falar a verdade, saber se relacionar, ser autônomo e adaptar e inovar. Um livro excelente que fala da importância dos hábitos na nossa vida é O Poder do Hábito. Fica a dica. O hábito é definido como algo que acontece quase que automaticamente sempre quando você recebe um estímulo. Quando você começa a repetir várias vezes uma ação, ao longo desses 2 meses, você vai começar a fazer ela sem pensar. Você quer um exemplo? Dirigir. Parece simples, né? Veja isso. No começo, você tem que pensar em tudo. Na pressão que você deve fazer ao apertar o acelerador, na embreagem, no freio, na marcha, no volante, no caminho e nos outros carros. No início, é muito difícil coordenar tudo isso ao mesmo tempo. Mas com o passar do tempo, tudo isso fica automático. Você não precisa mais raciocinar para executar. E é desse jeito que uma ação complexa vira um hábito. Essa ação passa a ocorrer de maneira quase automática. Quer um exemplo de hábito ruim? Comer assistindo TV. Depois de um tempo de você fazer isso consistentemente, pode ser que toda vez que você sentar no sofá, te dê vontade de comer, mesmo que você não tenha fome. Quer um exemplo positivo? Você introduzir o hábito de fazer atividade física na sua vida. Um exemplo, correr. No início, as pessoas começam andando, depois fazem um trotezinho, aquilo cansa, falta fôlego, dá vontade de você desistir. Dói a perna. Aí você continua insistindo. De repente, aquilo ali vai te gerando sensações boas. Você vai perder peso, o seu cérebro oxigena, você começa a ter ideias durante a corrida, você começa a pensar em coisas novas, isso vai te estimulando, você vai correndo mais, você vai se desempenhando melhor e começa a sentir falta da corrida. Até que um dia isso vira hábito. Igualzinho escovar dente. Você já acorda, já pega seu tênis e vai correr. E não sabe nem por quê. Em todos esses casos, você entendeu que o hábito é composto por uma deixa e uma ação. Entenda o que é deixa. É o gatilho. É aquilo que faz você entender que está na hora de fazer aquela coisa, de fazer aquele hábito. Por exemplo, no caso da corrida, qual é o gatilho? É o acordar. De todo eu acordar de manhã e a primeira atividade que eu faço é correr, toda vez que eu acordar, eu vou sentir vontade de correr. No caso da comida, o gatilho foi a televisão. Como eu me alimento na frente da televisão, toda vez que eu for para frente da televisão, meu cérebro vai me dizer que está na hora de comer. Outra coisa que tem muito importante no hábito, além do gatilho, da deixa, é a recompensa. No caso da TV e da comida, é você se sentir saciado, a satisfação. No caso da corrida, é você se sentir bem. E é a recompensa que alimenta o hábito. Moral da história: tudo que você fizer de maneira consistente durante um período e que tiver uma deixa e uma recompensa, vai virar um hábito. Isso é ótimo para se criar bons hábitos, mas toma cuidado, que pode ser catastrófico com hábitos ruins. Vamos fazer um exercício para ver se você entendeu como se cria um hábito, tá? Tem que ter a deixa, a ação e a recompensa. Senão, não se cria hábito. Então, vamos ver se você entendeu. Vamos dar um exemplo no trabalho. Vamos falar de feedback. Vamos supor que você é um mindset fixo e que você leva todos os feedbacks para o lado pessoal. Vamos ver como mudar este hábito, tá bom? Você com mindset fixo, como é que é o seu hábito? Vamos falar agora da deixa. A deixa, no caso, estou recebendo um feedback, uma crítica. A ação: levei esse feedback como pessoal, nem prestei atenção no que foi dito. A recompensa: me livrei de um auto-julgamento, de uma dor. Me livrei de um sentimento de culpa e do trabalho de ter que evoluir. Agora, este mesmo hábito no mindset progressivo. Qual é a deixa? A mesma, o feedback e a crítica. Qual é a ação? Escutar o que foi dito. Avaliar se aquilo é válido ou não.
Se for válido, usar aquilo para melhorar o meu comportamento ou atividade que eu estou fazendo. E se não for válido, agradecer o feedback mesmo assim, porque aquela pessoa se importou comigo. E me justificar, explicar porque eu não concordo. A recompensa, aprender algo novo, evoluir e ganhar admiração de quem te criticou e viu sua evolução. Entenderam? A primeira etapa, que é a deixa. A segunda etapa, que é a ação. A terceira etapa, que é a recompensa. Agora, lá na frente, eu vou ensinar para vocês os 5 hábitos, sempre fazendo o exercício da deixa, da ação e da recompensa, para que você coloque em prática. De agora em diante, a gente vai sempre falar dos hábitos. E vamos sempre falar de deixa, ação e recompensa. Nem sempre a recompensa é algo que a gente identifica com facilidade. E daí vem uma reflexão importantíssima em relação aos hábitos. Você precisa comemorar suas vitórias, mesmo que sejam pequenas. Comemore todos os passos da sua evolução durante esse processo. Você precisa sempre falar para a sua mente, sempre que você desempenhar bem o hábito, que você fizer o bem, que você fizer correto. É assim que eu quero ser. Vamos continuar assim. Você está de parabéns. Diga para ela, o que a gente está fazendo é incrível e eu quero fazer isso com mais frequência. É através da comemoração dessas pequenas vitórias que você cria as recompensas e consegue ficar durante esse período inteiro insistindo em ser um mindset progressivo. Se você ficar focando só na deixa e na ação, se torna muito duro fazer isso, muito difícil. E aí você pode acabar desistindo. E a implementação fica muito menos eficiente. Lembrem-se do que eu já falei para vocês. Isso deve ser praticado durante 66 dias no mínimo. Por isso que é muito importante celebrar. É isso que te dá o fôlego e a coragem de continuar. São os dias que a gente precisa para substituir um comportamento de mindset fixo por progressivo. Foca! Muito importante vocês entenderem que é muito mais fácil a gente ser mindset fixo do que progressivo. Ninguém precisa fazer um curso para ser mindset fixo. A sua mente já te joga a ser fixo. A grande parte da população é fixo. É muito mais fácil eu sentir inveja de alguém do que bater palma para essa pessoa e entender que ela é melhor do que eu e que eu preciso me desenvolver. É muito mais fácil, eu vou usar muito menos esforço, achar que ele não é tão bom assim. Isso não vai me exigir esforço nenhum. Esse é um dos exemplos. É mais fácil ser mindset fixo, mas você não prospera e você não é feliz. É mais difícil ser mindset progressivo. Para isso, você precisa se exercitar. E por que você faria isso? Vamos fazer um exercício naquilo que a gente está falando, que é a deixa, a ação e a recompensa? A deixa, eu quero me transformar no mindset progressivo. A ação, eu vou praticar durante 66 dias esses 5 hábitos. A recompensa, eu não serei demitido, eu serei próspero, eu serei promovido, eu terei aumento, eu não serei uma pessoa estagnada, eu serei uma pessoa próspera e feliz. Então vamos lá? Vamos começar? Na próxima aula a gente vai falar sobre o primeiro hábito, resolver problemas. Vamos lá? E aí, vamos começar o jogo de verdade? O juiz apitou. Agora está na hora de aprender os 5 hábitos que vai fazer você ser uma pessoa de mindset progressivo. Primeiro hábito, resolver problemas. Ter problemas é uma coisa comum e acontece com todo mundo. Todos os dias da sua vida surgirá um problema. Qual a chance que você tem de acordar um dia e não ter nenhum problema? Isso é inerente à vida, não tem como escapar. Existem 3 tipos de problema. Aquele que não tem solução, então solucionado está. Você tem que aprender que a vida não é perfeita. E a gente vai ter que aprender a viver com coisas que não têm solução. A morte de um filho, uma demissão, aquela empresa não adianta, você não vai voltar para ela, você tem que procurar a próxima. O rompimento de um relacionamento, aquela pessoa não te quer, você vai ter que procurar o próximo. Então a gente tem que aprender a conviver com coisas que não estão na nossa mão e que não tem solução. E a gente tem que aprender a entender que a vida não é perfeita. Segundo problema, aquele que você cria. Problemas que a gente cria. Você fica criando o problema, não é realmente um problema, não tem relevância nenhuma. Não perde tempo com isso.
Vou dar alguns exemplos. Você chega na sala do seu chefe, naquele dia ele está nervoso e fala para você, olha, faz esse relatório direito, está faltando nessa linha isso e naquela linha aquilo. Você sai de lá e fala, ele gritou comigo. E nem sabe que estava faltando naquela linha isso e naquela outra linha aquilo. Você não se atentou àquilo que era relevante. Você criou um problema desnecessário. Se ele está infeliz, se ele está triste, isso é um problema dele, não tem nada a ver com você. Não pegue isso para você. Pare de criar problemas que não existem. Isso vai te tirar do foco. E tem o terceiro problema, que é o problema real, que é o problema do dia a dia, que é o problema da vida, que esse você transforma em desafio e mostra a tua capacidade para aquilo que você veio, e é através dele que você prospera. Entenderam os 3 tipos de problemas que existem na vida? Entenderam que um você vai aceitar, o outro você vai parar de inventar, e agora nós vamos focar no terceiro e último, que são os problemas reais. Aqueles que no trabalho nós somos pagos para resolver e que geram em você a felicidade, o orgulho, a prosperidade. Resolver um problema te deixa feliz, te deixa mais leve. Isso, como eu falei para você na outra aula, aumenta o seu nível de serotonina, endorfina e, com a celebração, a dopamina. É algo muito prazeroso. Por outro lado, ficar remoendo o problema, protelando o problema, te deixa com mau humor, negativo e amargo. Tira seu foco e contamina tudo aquilo que você faz. É um incômodo que vai surgir lá no trabalho, mas vai perseguir você por onde você vai, até no seu sono. Não resolver um problema, conviver com ele, é só prolongar uma sensação ruim. Você não produz como deveria e paralisa sem fazer nada. É horrível. Se você parar para pensar, a única solução que tem é resolver. Problema é feito para ser resolvido, não para conviver. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar. Isso é realmente um problema? Muitas pessoas inventam problemas e, inclusive, absorvem problema de outros. Quer ver? Vou dar um exemplo para você, para que você tire esses problemas que não existem da sua frente e concentre em problemas reais. Exemplos de problemas que a gente inventa dentro da empresa. Você está prestes a entrar numa reunião, para num café. Aí entra uma outra pessoa nesse café e começa a falar com você que Beltrano não gosta de você. Você absorve aquela fofoca. E aquela reunião é exatamente com este Beltrano. Tudo aquilo que ele passa a falar com você, você já escuta de outra maneira, porque você só está pensando que ele não gosta de você. Você reage de outra maneira, você vai contra e você não absorve nada. Acontece muito isso em empresa. Para com isso. Você acabou de inventar um problema que não existe. Quando alguém virar para você e falar que Beltrano não gosta de você, você simplesmente pensa o seguinte, aqui dentro dessa empresa a gente não está aqui para se gostar, a gente está aqui para trabalhar. Entra dentro dessa reunião e presta atenção no conteúdo dele e não na pessoa que ele é. Eu costumo brincar com os meus filhos o seguinte, quando a mamãe está dormindo e ela precisa descansar, só bate na porta se for de morte. É de morte? Então bate na minha porta. Então, transferindo isso para a empresa, você tem que pensar, isso é realmente um problema? Isso gera conflito para a empresa? Tem problema no faturamento? Isso realmente vai fazer eu vender menos? Isso impacta no clima da empresa? Faça isso, veja se é um real problema. Se a resposta para isso for sim, aí sim a gente começa a entrar em como resolver o problema. Como eu falei com vocês, não se distraia com problemas que não existem. Vamos agora aprender a solucionar um problema real. Primeira coisa, entenda o que de fato aconteceu. Caia para dentro do problema, não fica fugindo dele. Vai atrás de todo o histórico. O que aconteceu? Por que aconteceu? Onde aconteceu? Quais são as causas disso? Quais são as consequências disso? Muito importante, isole o problema do dia a dia. Porque senão ele vai estragar todas as coisas importantes e aí surgirão outros problemas. Porque a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia e aquilo que você tinha que fazer vira um problema. Isole ele, dê uma atenção isolada a ele. Repasse o histórico. Já teve problema desse aqui na empresa? Como foi solucionado? Não subestime a história. Não teve história ou a história não se aplica mais à coisa atual? Pense no novo. Vai para fora da empresa. Outras empresas já tiveram esse problema? Como elas solucionaram? Inove também. Pense diferente. Use a inteligência coletiva. Põe todo mundo para pensar. Controle os danos.
Você tem que impedir que a situação piore. Estanque o problema. Achou? Estanca ele. E controle os danos dele. Veja exatamente aquilo que ele vai danificar a empresa e tente controlar. Muito importante racionalizar. Não ponha emoção nessa hora. A emoção só atrapalha. E coloque um prazo. Tem que ter deadline para resolver problema. Se você entendeu exatamente qual é o problema, se você verificou o histórico, pôs muita gente para pensar, a inteligência coletiva é soberana, as pessoas vão achar uma solução. Se você estancou todo o prejuízo que podia dar e deu um prazo, solucionado esse problema estará. Agora, vamos remodelar este hábito naquela estrutura de 3 etapas. A deixa, surgiu um problema. A ação, veja se isso é um problema de verdade. Se não for, siga em frente. Se for, siga para a próxima ação. Segunda ação, se tiver uma solução clara, resolva e siga em frente. Terceiro, se é algo que pode ser solucionado, mas não é claro, você faz de tudo dentro do planejado, dentro daquilo que eu acabei de explicar a vocês. Se com todo aquele método você achou uma solução, solucione e siga em frente. Se não, vai para o quarto caso. Quarta ação. Se depois de tudo aquilo que eu te ensinei não teve solução, a bomba estourou, acontece. Solucionado está. Aprenda com ele, reduza o prejuízo, não cometa mais esse tipo de erro e siga em frente. A terceira etapa, a recompensa. Comemore sempre que você resolver um problema. E a gente já viu que automaticamente a recompensa vai ser uma sensação de felicidade, de bem-estar, de se sentir muito bem, de se sentir capaz. A outra recompensa é que você evoluiu, você aprendeu, você desenvolveu. Siga sempre em frente. O mindset progressivo nunca para diante de problema algum.